Alô, galera! Hoje começamos nossas videoaulas de física. E o assunto de hoje é cinemática. Vamos começar com os conceitos iniciais dessa parte da física. Vamos lá, galera. Venham aqui comigo. E vamos começar com o conceito de cinemática, hein? Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem levar em conta o que o produz. Por exemplo, para a cinemática, o que produz o movimento é descartável. Não estuda-se na cinemática. Quem vai estudar isso vai ser a dinâmica, que é a outra parte da mecânica. Vejam bem, e quais são os conceitos de cinemática mais relevantes? É o conceito de movimento, de repouso, de trajetória, de direção e de sentido. Porque isso é que vai dar sustentação ao nosso estudo dessa parte da física chamada mecânica. Principalmente a parte de cinemática. Vamos começar aqui pelo conceito de movimento. Quando é que um objeto ou um móvel está em movimento? Quando é que algo está se movimentando? Quando ele está mudando de espaço. Veja só, imagine que eu tenha, vamos supor aqui que isso seja uma montanha, uma parte de um cânion que está caindo assim. Imagine uma bola que você simplesmente largou. Você pegou, largou e ela vem caindo. Veja que durante a queda ela mudou de posição. Ela passou por aqui. Ela passou por aqui. Ela passou por aqui. E assim foi. Veja que ela está mudando de posição. Então eu posso dizer que essa bola, esse objeto que eu soltei, está em movimento. Então, qual é o conceito que podemos dizer de movimento? Movimento é quando um móvel está mudando de posição em relação a uma coisa chamada de referencial. Vamos falar um pouquinho de referencial. Referencial. Vamos imaginar aqui, galera, que eu tenha uma pessoa e que está perto de um carrinho. E esse carrinho começa a entrar em movimento. Ou seja, começa a se afastar do referencial adotado, que foi essa pessoa. Veja o que vai acontecer. Vai se afastando. Ou seja, está mudando de posição. Está mudando de posição em relação a quem? Ao referencial adotado. Veja que ela teve um afastamento em relação ao referencial adotado. Então, nós podemos dizer que esse carrinho está em movimento. É uma questão também relativa. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você esteja dentro do carro com o seu pai, você vai viajar daqui de Belém para João Pessoa, e sua mãe acende para você, tchau. Veja que o carro que vocês estão está se afastando da sua mãe, que é esse referencial adotado.
Quando se afasta, para sua mãe você está em movimento, porque você está se afastando dela. E para você também, sua mãe está parada porque você está se afastando, você está em movimento em relação a ela. Agora, em relação ao seu pai que está ao seu lado, sentado no banco do carona. Não, você em relação a ele está em repouso. Por quê? Porque você não está se afastando do seu pai. Você não está mudando de posição em relação ao seu pai. Então, o conceito de movimento e repouso são conceitos relativos, porque você pode estar em movimento em relação ao dito referencial, mas em repouso em relação a outro. Valeu, galera? Vamos agora estudar o que é trajetória. Observem esse carrinho que eu desenhei aqui, que ele tivesse em movimento. Ele passou, ele saiu de A, foi até B. Observem que o que é trajetória? Trajetória é todos esses pontinhos ou essas posições por onde passou o móvel. Veja o formato dessa trajetória. Então, a trajetória também tem forma. Veja que essa trajetória tem uma forma de se fosse desce uma ladeira, sobe outra. Essa é a trajetória. Todos esses pontos por onde passou o carrinho. Isso é trajetória. Agora, trajetória também é um conceito também relativo. Imagine que você esteja num avião e solte algo de dentro do avião. Então, quando você solta algo de dentro do avião, tem um conceito fundamental da física que é chamado de inércia. O avião, quando eu vou cair aquele objeto do avião, o avião vai estar em movimento com uma certa velocidade. Só que o objeto que você soltou também está com certa velocidade. O que ele está perdendo é altitude, altura. Veja que ele vai fazer isso. Ó. Quando o piloto olha aquele objeto caindo, ele tem a sensação de que seja em linha reta. A trajetória para ele é uma linha reta. Mas para quem está no chão, observando aquele objeto cair, ele vai ter um movimento chamado de movimento parabólico. Ele vai fazer uma parábola. Então, o conceito também de trajetória também é um conceito relativo, porque depende também do referencial adotado. Certo, galera? Agora vamos para sentido. Direção. Direção, a gente só tem, quando a gente fala em conceito de direção, a gente só tem um. Vamos lá. Ou é o movimento está na horizontal, ou o movimento está na vertical, ou o movimento está fazendo em relação à horizontal um ângulo. Não. Você vai entender a diferença agora. Ó. Veja que em relação à horizontal existe um ângulo alfa. Existe um ângulo. Mas a direção é essa aqui, é essa chamada de essa retazinha aqui, ó. Essa retazinha. Então a direção é essa. Agora, quando se fala em direção, só tem um sentido, só tem uma coisa, ou é horizontal, ou é vertical, ou ela é inclinado. E exatamente aí é que existem os conceitos também que a gente vai estudar lá na frente, chamado de vetores. Porque vetor vai ter sentido, direção e intensidade. Que a gente vai ver já nas próximas aulas aí sobre vetores. Vamos agora para sentido. O sentido, ele pode ser da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda.
O movimento pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Pode ser, nesse caso da inclinação, ele pode ser da seguinte forma. Ele pode ser subindo, ou ele pode ser descendo. Aí observaram, galera, que o sentido tem dois, enquanto a direção só tem um, ou é horizontal, ou é vertical, ou é inclinado, ou o sentido não, tem dois. Na horizontal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Na vertical, ou é subindo, ou é descendo. Na inclinação, veja que também tem dois. Para cima ou para baixo. Esse é o sentido de estarmos estudando isso por causa da vetorial, que a gente vai ver nas próximas aulas. Galera, agora nós vamos falar sobre velocidade média. Primeiro vamos começar com o conceito de velocidade. Velocidade é a rapidez com que um móvel se afasta do seu referencial. Um cara quando diz assim que o carro dele está com uma velocidade de 70 km por hora, significa dizer que ele está se afastando 70 km a cada hora do seu referencial. Quando eu digo a velocidade média que fulano está é de 20 metros por segundo, ou seja, ele está se afastando do seu referencial 20 metros a cada segundo. Isso é o conceito de velocidade. A gente vai começar a estudar velocidade. Vamos estudar a velocidade o quê, gente? Velocidade média. Como é feito esse estudo? Vou dar um exemplo que eu quero dizer. Primeiro, eu vou explicar aqui a vocês o que é ΔS e ΔT. ΔS é a variação de espaço, viu? Variação de espaço, que é dada por S2 menos S1. E a variação de tempo, ela é dada por T1, T2 menos T1. Como é que nós aplicamos isso aqui? Vamos lá. Supondo que quando o móvel passou pelo espaço 30 metros, o tempo T1 fosse de 5 segundos. Quando ele passou pelo segundo espaço, S2, que é 80 metros, ele passou com um tempo de 10 segundos. Aqui vai haver duas coisas. Vai haver variação de espaço e vai ter variação de tempo. Como é que nós aplicamos? Veja só. Nós podemos fazer dessa fórmula a seguinte. Se velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, e ΔS é quem? É S2 menos S1, e ΔT é T2 menos T1, nós podemos dizer o seguinte, ó, em relação a esse móvel aí descrito. Quem é S2? É 80. Quem é S1? É 30. Quem é T2? É 10. Quem é T1? É 5. Então, nós podemos dizer que essa velocidade média seria 80 menos 30, 50, sobre quem? 10 menos 5, 5. Então, minha velocidade média aqui, nesse caso, 50 dividido por 5 dá 10 metros por segundo. Ou seja, esse móvel está se afastando a 10 metros a cada segundo do referencial adotado em relação a ele.
que o conceito de velocidade é exatamente esse. É a rapidez com que o móvel se afasta do seu referencial. Beleza, galera? E eu vou tomar um pedacinho do tempo de vocês para falar de duas outras velocidades. Que é a velocidade escalar e a velocidade instantânea, tá certo? Vamos lá, galera. Galera, agora eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para explicar uma coisa chamada derivada, que ela vai ser importante no estudo do movimento uniformemente variado, tá certo? Vou tomar um pouquinho do seu tempo. Eu vou explicar aqui o que seja derivada. Imagine que você tenha, no plano cartesiano, esse movimento. E aqui você tem uma reta chamada de reta tangente. Reta tangente. Essa reta tangente, quando nós falamos de derivada, quando nós derivarmos essa função aqui, nós vamos ter o coeficiente linear dessa reta tangente. E na física, o que seria essa reta? Essa reta, na física, ela representa a chamada de velocidade. Ou seja, quando você pega lá no estudo do movimento uniformemente variado, você pega equações do segundo grau como essa, no caso eu vou ter m, então y derivado vai ser igual a m, que é igual a quem? A derivada de quem? De d de x, a derivada de d de x sobre d de y. D de y que são o que é chamado de quê? Que é chamada de coeficiente linear dessa reta tangente. Vamos lá. Vamos derivar. O primeiro conceito de derivada que nós temos é esse aqui, ó. A derivada de uma função x, ela é igual a quê? A x, n menos x, menos 1 vezes n. Essa é a fórmula para derivar isso aqui. Observe como é que vamos derivar. Observem. A derivada de y é o expoente, né? N, eu boto ele na frente. Continuo com x e boto 2 menos 1. Menos c. Veja que aqui tem 1, ó. Ele vem para frente multiplicando. 6 vezes 1, 6. Aí x, 1, menos 1, mais a derivada de uma constante, ou seja, do número que não tem variável, é 0. Então, esse y da derivada vai ser quem? Vai ser 2x. 2 menos 1, 1. Não precisa colocar. Menos. 1 menos 1 é 0. Então, vai ficar 6 vezes x elevado a 0. Mais 0, não precisa colocar. Então, a derivada disso aqui seria quem? Seria 2x menos. Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, y, a derivada de y é quem? 2x mais 6. Vai aparecer lá no estudo do movimento uniformemente variado, equações do segundo grau para você derivar. Essa é a chave.
Quando eu encontro isso aqui, eu encontro o coeficiente, ó. Ou seja, o coeficiente linear da reta tangente é quem? Dado por quem? É dado por 2x menos 6. Ou seja, eu encontro o coeficiente linear de qualquer reta tangente a essa curva. Qualquer reta tangente eu consigo encontrar o seu coeficiente. E o que isso vai me dar na física? Vai me dar a reta que representa a velocidade. Isso é muito... Vocês vão ver nas próximas aulas eu usando o conceito de derivada para poder resolver problemas de física, principalmente na relação do movimento uniformemente variado. Valeu? Gente, vamos agora fazer uma pequena atividade para nós aprendermos a usar a derivada para determinar a velocidade instantânea. Veja só, um móvel tem seu movimento segundo a equação horária S, ou seja, do espaço. Quando for S, é do espaço. É a equação do espaço, em função do tempo. 4 menos 5t ao quadrado, mais t, 3. E ele pede para determinar sua velocidade no instante t igual a 2 segundos. O que nós fazemos? Olha, nós sabemos que a derivada do espaço é igual a velocidade. Esse é o sinalzinho, quando colocamos assim, é o sinalzinho que derivamos. A derivada da velocidade. E como nós vamos derivar? Vamos lá. Usando aquela velha máxima. Olha só. Derivada de uma constante é 0. Vamos derivar essa segunda. Pegamos o expoente, colocamos na frente, fica 2 vezes 5 vezes t, 2 menos 1. Mais, ó, o expoente, eu boto para frente, 3, t a menos 1. 3 menos 1. Então, a velocidade vai ser dada pela seguinte equação. 0 não infringe, 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 10, t, 2 menos 1, t, mais 3, t elevado a segunda. Então, a velocidade vai ser dada por essa equação, ó. 3t, botando na ordem certa, 3t ao quadrado, t ao quadrado, mais 10t. Essa é a equação da velocidade em qualquer instante que eu queira calcular. Mas qual é o instante que ele quer calcular? É no instante t igual a 2c. Então, vamos lá. Então, vamos substituir. T vai ser quem? T vai ser igual a quanto? T vai ser igual a 2 segundos. Então, é só substituir, ó. Nessa equação aqui, ó. 3t ao quadrado menos 10t. Vamos lá. Velocidade é igual, ó. 3 vezes 2 ao quadrado menos 10t, que é 2. Vamos lá, então a velocidade, no instante 2 segundos é 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 10 vezes 2, 20. Então a velocidade será dada por quanto? 3 vezes 4 é 12, menos 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20, né? 20. Mais 12 com menos 20 dá menos 8 metros por segundo. O que é isso aqui não pode nos dizer? Como a velocidade deu negativa, nós podemos dizer que esse móvel, no instante 2 segundos, estava no movimento retrógrado, ou seja, no movimento em que ele estava contra o sentido, a orientação do movimento. Tá certo, galera? Galera, valeu. Até a próxima aula. Dizendo a vocês, curtam o vídeo, a aula,
E vamos até a próxima, se Deus quiser. Vai ter mais vídeo aí, viu, galera? O próximo vídeo nós vamos continuar com cinemática. Valeu!